Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda, minha Cis, a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, assuntos que possam nos ajudar a viver uma vida com propósito e leveza para a glória de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a pressa, sobre a virtude de prestar atenção, que, né, pressa e prestar atenção não não convivem juntos, né? Então a gente precisa fazer uma escolha. Como é que a gente vai levar a nossa vida? Quais ritmos irão moldar a nossa vida? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu tenho falado bastante sobre esses livros aqui da Vanessa Belmonte, que é um box. Inclusive, tá de promoção na Amazon durante essa semana. Vou deixar o link aqui abaixo. Se você é Prime, você ainda tem R$ 20 de desconto, se eu não me engano ele tá 92. E eu comprei na Black Friday, foi 60 e poucos. Foi bem bom, mas o preço dele é 150. Então, por 92 está muito barato. São 3 livros, né? Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui abaixo. Mas eu tenho falado bastante sobre esse livro, sobre esses livros, né? E esse daqui é o primeiro, hoje eu vou voltar um pouco. Mas nesse daqui ele vai falar sobre as disciplinas interiores, sobre a meditação bíblica, sobre a memorização, sobre a oração, sobre jejum e sobre o estudo bíblico. E hoje eu vou pegar algumas coisas que ela fala aqui na parte da meditação, porque tem tudo a ver sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, sobre essa pressa, né? Mas falando assim de modo geral, a gente vive em um mundo que o que comanda é o ritmo da pressa, né? E a gente olha e parece que cada vez mais, né? Cada vez mais que a gente vai vivendo, parece que as coisas vão. A sensação que a gente tem é que a gente tem menos tempo. Só que na verdade é porque a gente vive cada vez mais apressadamente. A gente está sendo moldado por um ritmo de pressa. E a gente acaba ficando cansada, esgotada e parece que a gente nunca tem tempo para as coisas que a gente gosta, né? A gente tá sempre correndo contra o tempo, a gente tá sempre correndo de uma coisa para outra e a gente vive assim apressadamente, sem prestar atenção naquilo que realmente importa. Você deve lembrar do episódio em que Jesus vai lá e chega na casa de Maria e Marta, né? E enquanto Maria entende que aquele era o momento de parar e prestar atenção, Marta estava querendo fazer várias coisas. E o problema não é o fazer várias coisas, é que existe o momento correto para cada coisa. E naquele momento, Jesus estava ensinando. Você sabe essa história, você já deve ter ouvido várias vezes, né? Mas a gente muitas vezes olha para isso e enxerga lá longe, mas muitas vezes nós estamos fazendo isso diariamente. Existe um momento certo para cada coisa, mas muitas vezes a gente não tem tempo de descanso, a gente vive fazendo as coisas apressadamente, a gente vive multitarefas, a gente quer ganhar tempo, né? Então a gente tá, sei lá, lavando os pratos ou fazendo alguma coisa que é mecânica, a gente não sabe simplesmente fazer essa coisa. A gente já tem um vídeo especificamente sobre isso aqui no canal, mas vê que é uma consequência de estarmos moldados por um mundo apressado, por um mundo corrido, né? A gente está sempre querendo incluir mais coisas naquele momento porque a gente quer ganhar tempo, porque a gente quer fazer mais coisas. Nós vivemos também em um mundo que o, o que está na moda é ser extremamente produtivo. Mas será que produtividade é realmente isso? É realmente a gente se encher de coisas? É realmente a gente fazer as coisas de modo apressado? A gente não ter tempo para o que realmente importa? Certamente não é esse tipo de vida que o Senhor deseja para nós e certamente não é essa a forma correta de ser produtivo, né? E a gente sabe que é muito fácil a gente ceder à pressa. Tem um artigo do David Metz, eu também vou deixar aqui abaixo, que eu
li também, ele fala sobre esse assunto. E nesse artigo ele vai contar a história de um cara aí que escreveu para o New York Times. Inclusive ele tem um livro falando sobre a pressa. E ele traz assim uma nova forma de ver o atraso. Ele conta que as pessoas super ocupadas, né, que ele conhecia, ele percebeu que geralmente elas se atrasavam. E a nossa tendência natural a reagir ao atraso das outras pessoas. Imagina, você está num restaurante, você está esperando uma pessoa para uma reunião de trabalho, e essa pessoa está atrasada, e você começa a ficar impaciente, e olha para um lado, olha para o outro, cadê essa pessoa? E mexe no celular. E esse cara, eu esqueci agora o nome dele, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele fala que ele passou a agradecer as pessoas quando elas se atrasavam, porque nos momentos que ele esperava ali por aquela pessoa, ele passou a prestar atenção ao redor dele. Enquanto a pessoa não tinha chegado, então ele olhava as crianças brincando na mesa do lado, ele começou a reparar coisa que ele não tinha antes, coisas que ele não fazia antes, né? Então, naturalmente, a gente tende a ficar reclamando, a ficar emburrado, a ficar, nossa, cadê essa pessoa? A mexer no celular, porque a gente não quer esperar, né? A gente não quer perder tempo. Mas e se, ao invés de a gente ver dessa forma, todo atraso de alguém, a gente, ao invés disso, ao invés de ficar emburrado ou chateado, a gente vê isso como um presente para a gente se aquietar ali naquele momento, para a gente olhar ao redor, para a gente reparar nas pessoas, para a gente contemplar os acontecimentos ao nosso redor, para a gente elevar os nossos pensamentos ao Senhor, ter ali um tempo de solitude. A gente falou sobre isso, né? Sobre a solitude no vídeo anterior. Então, vamos por esse caminho, é um caminho mais leve. Como a gente sabe que é Deus quem conduz todos os eventos da vida, a gente olhar como um presente do Senhor mesmo, dizendo assim: olha, filha, se aquiete, confie em mim, pare de viver apressadamente. Você precisa parar um pouco. Foi o que Jesus disse para Marta. Marta, Marta, você está ocupada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Talvez o Senhor esteja dizendo isso para mim e para você hoje, minha irmã. Evelyn, Evelyn, você vive ocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria, Maria, Luana, Luana, Jaqueline, Jaqueline, Michele, Michele. Ouça o Senhor chamando seu nome e te chamando para o aquietar-se e saber que Ele é Deus e que Ele é Senhor e que Ele conduz a sua e a minha história, de que Ele não está alheio à nossa vida. Às vezes a gente vive assim nessa pressa porque a gente quer controlar as coisas, os eventos ao nosso redor, mas a gente não é Deus. A gente é onipresente, a gente só tem como estar em um momento. E o Senhor é onipresente. O Senhor está em todos os lugares, mas nós não podemos. Então, se a gente está fazendo uma coisa, que a gente entenda que a gente só pode fazer essa coisa. Ao invés de a gente querer, sabe, essa ânsia por fazer, por fazer, por fazer, viver freneticamente, essa não é a forma que o Senhor deseja que a gente viva. A gente olha para Jesus, Jesus foi um homem ocupado quando esteve na terra. O problema não são as ocupações, a gente já falou sobre isso, você tá aqui, por aqui, a gente tem batido muito nessa tecla, né, ultimamente, porque é algo que eu tô precisando saber, ouvir e repetir, talvez você também. Jesus foi um homem que viveu ocupado, mas ele não vivia freneticamente. Não vivia querendo estar em vários lugares ao mesmo tempo, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dizer, não, olha, Ita, já temos que ir rápido, porque senão a gente vai se atrasar. Não. Quando ele estava em um local, ele estava ali, servia, trabalhava. Acabou o tempo dele aqui? Beleza, ele dizia, não, né? Eu já falei que
de um episódio específico que Jesus estava ali e os apóstolos, os discípulos vêm e falam: Olha, Jesus, a galera tá aí te procurando. E ele fala: mas é chegado o momento de eu ir para tal lugar. Eu irei cumprir a obra do meu pai em tal lugar. Então a gente entender que a gente não pode ceder à pressa do nosso mundo, sabe? A gente realmente tem ocupações, mas a gente precisa confiar no Senhor enquanto a gente trabalha nesse mundo. A gente sabe como a gente muitas vezes quer viver nessa rapidez, a gente até as nossas até o básico da nossa vida a gente quer fazer apressadamente. Então, às vezes eu me pego tomando banho rápido. Uma coisa que eu poderia aproveitar e descansar e relaxar, né? Descansar não. Relaxar ali no momento do banho. Às vezes eu me pego querendo acelerar, sabe? Pra quê? A comida, a mesma coisa. Será que a gente tem mastigado? Será que a gente tem, sabe? Mas a gente já é moldado. Eu penso, por exemplo, no meu tempo de faculdade, tinha que comer logo porque tinha aula depois. Então, às vezes a gente traz essas coisas de um momento da nossa vida e traz para toda ela, a todo momento. E às vezes até o comer, a gente não sabe ali, tá ali se deliciando naquela comida, mastigando, sentindo o sabor dos alimentos, né? A gente quer acabar logo para fazer outra coisa. Até as coisas boas da nossa vida a gente vê como um empecilho, como um atraso de vida para a gente fazer as coisas que a gente realmente quer fazer e acha que tem que fazer logo. Tem um ditado, né, que fala que a pressa é a inimiga da perfeição, mas não apenas da perfeição. A pressa também é inimiga da meditação, é inimiga da oração, é inimiga da contemplação. Ela também é inimiga da manutenção dos nossos relacionamentos. Porque quando a gente vive apressadamente, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para as pessoas ao nosso redor, a gente não tem um tempo para cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas coisas, porque a gente, né, tá com pressa. Mas a gente precisa retornar, sabe, a um estado de ajustar o nosso tempo, de ajustar os nossos ritmos. O David Metz, nesse artigo que eu falei, ele faz algumas perguntas para a gente avaliar se a gente está realmente vivendo apressadamente, né? Então, ele fala algumas coisas que eu já até falei aqui, né? Sobre quão apressado é o meu tempo devocional e de adoração comunitária. Como é que eu tenho? Primeiro, será que eu tenho tido tempo na minha agenda, né, corridíssima, cheia, lotada? Será que eu tenho tempo para momentos de devoção, devoção pessoal, devoção comunitária, momentos de oração, de meditação na palavra, momentos de ir para a igreja, de servir a igreja? Será que eu tenho tido tempo? E se sim, quão apressados têm sido esses momentos? Será que eu estou sempre na igreja já pensando na hora de acabar? Eu estou ali experimentando o privilégio de fazermos parte de uma igreja saudável, que honra a Deus, de fazer parte do povo de Deus, que vive num país livre, que vive num país que a gente ainda pode se reunir publicamente, sem ter que estar se escondendo nas cavernas. A gente pode ter a Bíblia em nossas mãos. Será que a gente tem aproveitado esse privilégio? Ou a gente tem feito até essas coisas apressadamente? A segunda pergunta que ele faz: será que eu estou tendo espaço para fazer o básico da vida humana? Será que eu durmo adequadamente? Ou eu estou dormindo só 4 horas porque, né, enquanto eles dormem eu trabalho? Será que eu mastigo os alimentos? Será que eu tenho tido tempo para ter consultas de rotina? Será que eu tenho tempo para escovar os meus dentes após as refeições? Ou eu já tenho que comer e correr porque, né, deixa para depois? Será que eu tenho tido espaço suficiente para a providência maravilhosamente humilhantes de Deus, para as providências maravilhosamente humilhantes de Deus? Ou seja, será que existe espaço na minha agenda para prever que muitas vezes o Senhor vai mudar os nossos planos? Ou será que
em meu coração eu tenho espaço, principalmente, né, em meu coração, será que eu tenho espaço para confiar no Senhor? Para dizer, Senhor, olha, esse é o meu plano, é isso que eu vou fazer agora, mas está em tuas mãos. E quando os nossos planos se frustrarem, ao invés de a gente viver murmurando, reclamando, a gente dizer, amém, Senhor. Eu queria que fosse de outra forma, mas se o Senhor deseja que seja dessa forma, eu confio no Senhor, eu confio nos teus planos. Eu confio que o Senhor é um Pai amoroso e que o Senhor tem o domínio sobre a minha vida, sobre os cursos que a minha vida toma. Então, amém. Será também que eu tenho margem na minha agenda para outras pessoas? Se alguém precisar de mim, será que eu consigo ir acolher e ajudar essa pessoa? Será que na minha agenda existe espaço e margem para que eu olhe as pessoas, para que eu veja as pessoas em suas necessidades, as pessoas que convivem comigo mesmo, a minha família, os meus amigos, os irmãos da igreja? Às vezes a gente está tão ocupado olhando para o nosso umbigo que a gente não enxerga a necessidade, a dor da pessoa do nosso lado. Porque a gente está muito apressado com as nossas próprias coisas. Nós somos chamados para viver no ritmo do amor. É o que o Dave Matthews traz em seu artigo. Amor a Deus, amor ao próximo. O nosso amor ao Senhor, que nos leva à devoção, que nos leva à comunhão, que nos leva à comunhão comunitária também, que nos leva a amar o nosso irmão, que nos leva a cuidar do nosso corpo, que é através do nosso corpo, é só através do nosso corpo que nós podemos servir a Deus e servir ao nosso próximo. Ele é um instrumento que o Senhor nos dá. Mas se a gente não cuida dele, né? Ele vai começar a se deteriorar. E aí, será que você tem vivido apressadamente? Será que o que molda, o que tem moldado a sua vida é um ritmo de pressa e não um ritmo de amor? Como é que a gente pode reverter isso? A primeira coisa é confessando. Senhor, olha, o que tem direcionado a minha vida é a pressa. E eu sei que essa não é a vontade do Senhor para mim. Senhor, me perdoa, me ajuda. E o Senhor nos presenteia com as disciplinas espirituais. São meios de graça do Senhor. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e é uma preciosidade para nós, é o próprio Deus falando conosco. E a meditação é um instrumento que a gente precisa e é uma forma da gente se aquietar diante do Senhor, se aquietar diante da sua sabedoria, se aquietar diante da sua palavra. A Vanessa Belmonte vai dizer que esse exercício de parar e buscar ao Senhor por intermédio das disciplinas vai nos ajudar a parar de viver na superfície de um mundo acelerado, ensinando-nos a mergulhar mais fundo nas riquezas. Eita, tô toda atroada, né? A mergulhar mais fundo nas riquezas da vida plena que Jesus nos oferece. Nós precisamos recuperar a capacidade de prestar atenção em Deus. E ela vem trazer que existem duas formas que a gente pode ler a palavra de Deus, né? Meditar ali. Na verdade, ler a palavra de Deus. Duas formas de a gente se relacionar ali com a palavra de Deus. A primeira é no piloto automático, com a mente cheia de preocupações, de ansiedade, já pensando na coisa que tem que fazer depois. E ler a palavra buscando encontrar solução para os meus problemas. Ver que é centrada em mim mesmo, no meu umbigo. Mas a outra forma é que eu posso ler, fazendo esforço de me aquietar diante de Deus e prestar atenção nele. E assim, o foco não está mais em mim mesmo, mas no que Deus me diz, no que Deus me ensina, no que Deus me mostra em Sua palavra. Então, ela vem trazer que a meditação é a prática de mastigar lentamente a palavra de Deus, até que ela penetre em nosso coração, com o propósito de encontrar Deus e conhecê-lo mais. A meditação é justamente esse, né, mastigar, esse apreciar, esse saborear a palavra de Deus. Ali no momento da meditação, você não está preocupado em se aprofundar, em cavar. Isso é um momento de estudo, mas um momento de
meditação ali diária, seu momento devocional. É um momento para você se deleitar na palavra de Deus. E você saborear, sentir em cada ponto da sua língua o sabor da palavra de Deus. Você comer a palavra de Deus, como o profeta trouxe, né? E o Senhor nos deu instrumentos, né, da nossa vida, as nossas capacidades mesmo de concentração, de foco, de atenção, de imaginação, tudo isso são dádivas dadas por Deus. Mas em nosso mundo de facilidades, de rapidez, pensa, há alguns anos atrás, na nossa adolescência, se a gente quisesse estudar sobre um determinado assunto, a gente tinha que ir na biblioteca. Ou comprar aqueles livros da enciclopédia, né? Não sei se vocês são desse tempo, a gente comprava enciclopédia que tinha cada assunto, eram uns livrões assim bem grossos e tinha vários assuntos ali, então a gente ia ali e procurar para fazer trabalho da escola. E tantas outras coisas, né? Tantas outras facilidades que a gente tem hoje, que antes precisava de paciência, precisava de tempo, hoje em dia a gente tem, ó, no estalar dos dedos, num toque, numa tela. E isso tem moldado a forma como a gente enxerga a vida de forma geral. E isso tem nos feito não utilizar esses instrumentos, esses recursos que o Senhor nos deu, de atenção, de foco. A gente está perdendo a capacidade de se concentrar em algo. Tem um, tem um vídeo de uma menina que ela é genial, assim, ela faz umas músicas assim, é, que são leituras assim do mundo real, né? E aí tem um que é, não, você não tem TDAH, só tá viciado em celular. Enfim, aí vai, eu não sei a letra toda, né? Mas, gente, hoje em dia, tudo é déficit de atenção. Acha que, né, existe sim. Mas às vezes a gente se diagnostica, a gente tem TDAH. Nossa, é porque eu não consigo prestar atenção, eu tô aqui, daqui a pouco eu me disperso. Muitas vezes é isso mesmo, você está viciado em distração, tá viciado em celular, tá viciado em telas, em coisas muito rápidas, muito dinâmicas. E isso tá te fazendo trazer para sua vida também, sua fora das telas, né? A gente acaba perdendo essa capacidade de prestar atenção. A Vanessa Belmonte vem dizer que nós estamos acostumados com ruído, pressa e ocupação constante. Não ouvimos as pessoas com atenção porque consumimos informação instantânea e não vemos as coisas que estão escritas bem à nossa frente. Ou seja, nós estamos sendo moldados pelas diversas tecnologias e pelo nosso estilo de vida atual a não prestar atenção, não focar, não meditar com cuidado nas palavras que lemos e ouvimos. E é por isso que nós temos também dificuldade em ouvir a Deus, em ouvir a sua palavra, em prestar atenção em suas ordenanças, né? O Salmo 119:15 vai dizer: meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus, refletir acerca do que o Senhor tem nos orientado e, por meio dessa disciplina, a gente pode reverter esse estilo de vida moldado pela pressa para um estilo de vida moldado pela palavra de Deus. Um estilo de vida que busca se assemelhar com Cristo. Isso nos traz esse aquietar-se e saber que Ele é Deus. Nós precisamos para viver a nossa vida com equilíbrio, com paz, e poderemos experimentar a beleza que é viver uma vida confiando nas promessas de Deus. Que mesmo que todos ao nosso redor estejam correndo, nós estamos com nosso coração alicerçados na palavra de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos prestar atenção no que o Senhor diz. E quando nós prestamos atenção em Sua palavra, em Suas promessas, em seus decretos, nos caminhos dele para nós, nós passamos a viver a nossa vida não em volta do nosso próprio umbigo, mas buscando glorificar a Deus em tudo que a gente faz,
e aí a gente passa a olhar, a perceber as outras pessoas. Nós passamos a servir as outras pessoas através do nosso trabalho, através do nosso serviço, através do nosso olhar atento às suas necessidades. E isso, com certeza, é uma forma melhor para se viver. Você concorda? Eu quero muito saber o que é que vocês acham. Eu quero muito saber se vocês têm sentido isso também, esses reflexos desse mundo corrido e apressado na vida de vocês. É só eu ou vocês também, né, estão vivendo dessa forma, estão sentindo essas consequências, esses sintomas em que a gente acaba se deixando levar pelo caos ao nosso redor, ao invés de buscar a paz, que excede todo entendimento, que nós encontramos em Cristo. Me conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você é nova aqui, me conta aqui abaixo quem é você. Eu quero muito conhecer de onde você é. A cidade está falando. Parece ligação a cobrar, né? Mas quero muito conhecer, saber. Os vídeos têm chegado a muitas pessoas novas e considere se inscrever no canal e tá sempre por dentro dos outros vídeos. Se você quiser também dar uma passeada por aqui, tem muitos outros vídeos que vão complementar o assunto de hoje e talvez fazer você pensar melhor acerca de como você tem vivido a sua vida. E quem sabe isso possa, ser um instrumento do Senhor para te abençoar. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Não deixando de deixar o like. Gente, agora tem uma nova função, pelo que eu tô vendo por aí, ainda não apareceu pra mim, mas se apareceu pra você, quando você vai curtir, aparecer a opção de hypar, ou seja, você está dizendo que, nossa, esse vídeo é bom e eu quero que outras pessoas conheçam, outras pessoas ouçam isso. Então, se aparecer esse botão aí pra vocês, cliquem nele. Vocês podem clicar até mais de uma vez durante uma semana, então, né? Fica aí a dica. Se vocês quiserem também abençoar a minha vida e ajudar com que o canal se desenvolva, que chegue a mais pessoas. Então é isso, conto com vocês também. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.